acredita muitas vezes que Deus exige de nós perfeição, acertos em todas as áreas da vida. Que a gente não pode chorar, que a gente não pode surtar, que a gente não pode ficar irado. Mas eu quero trazer aqui para vocês são alguns exemplos da Bíblia, como de Moisés, né? Que coitado, já idoso, não queria saber de liderança nenhuma e Deus ficou lá falando, não, você vai. E no final, ele acabou cometendo um pecado. Davi, que era ali o irmão mais mirradinho da turma, nem era de guerra, conseguiu eliminar Golias sem o uso de uma espada como seus irmãos, que eram tão experientes em guerra. E por fim também cometeu um grave pecado. Depois nós temos Salomão, que também com todo o seu conhecimento, com toda a sua riqueza, cometeu outro pecado. Elias, né, que saiu eliminando todos os profetas de Baal numa prova maravilhosa, mas ele acabou ficando muito deprimido. E Jeremias então, que ainda estava no ventre de sua mãe e Deus já havia determinado que ele seria profeta das nações. Escutou umas fofocas, quem nunca, né? Cruzou os braços, parou o ministério e foi lançar várias perguntas para o Senhor. Todas essas personalidades que vemos na Bíblia são as mesmas que as nossas. Nós também somos assim. Ouvimos fofoca e a gente para com tudo para poder ficar questionando Deus. A gente comete os pecados, mas em momento algum desses personagens bíblicos, Deus abandona. Deus vira a cara. Jesus, perfeito como era, ele escolheu 12 discípulos. Cada um, sinceramente, pior que o outro. Vocês acham que Jesus não sabia da personalidade deles? Ele sabia que lá na turma tinha o traíra, tinha aquele que era com sangue quente, impulsivo. Jesus sabia de tudo, da mesma forma que ele sabe sobre nós. E aí podemos observar que Jesus, em momento algum, fica enaltecendo os defeitos dos discípulos. Do contrário, ele fica moldando os discípulos para que aquilo que ele havia determinado para cada um se cumprisse. Da mesma forma, Jesus faz conosco. Ele já conhece os nossos defeitos, já conhece as nossas falhas, as fraquezas, onde a gente tropeça, os nossos dons. Muitas vezes, as nossas circunstâncias, elas criam uma imaginação totalmente distorcida do que Deus, da forma como Deus nos enxerga. Só que em momento algum a nossa circunstância vai conseguir mudar a visão que Deus tem de nós. Mas ela pode mudar a nossa visão da forma como Deus nos enxerga. A gente acha que Deus vai nos enxergar como pecadores, como sujos, como pessoas que não merecem o amor, a bênção, a prosperidade. Tudo aquilo que a palavra promete. Ou o que a gente vê na casa do irmão acontecendo. Então que a gente saiba ter um olhar de carinho com nós mesmos. E saber que independente do que nós estamos passando, vivendo, sofrendo, o que aconteceu ontem, o que pode acontecer amanhã, Deus não muda conosco. E eu acredito, sinceramente, que todos esses exemplos que estão na Bíblia, que eu citei neste vídeo, servem para nos encorajar a entregar a Deus o nosso coração, a nossa vida, para que Ele molde. Porque Ele não busca perfeitos, Ele busca, na verdade, coração quebrantado. Ele busca uma pessoa que esteja disposta a amolecer o coração e ser moldado pelas mãos dEle. E não ser moldado pelos padrões do mundo ou até mesmo seguindo os próprios desejos e o coração enganoso. Que o Senhor abençoe a nossa vida e que saibamos fazer boas escolhas, confiando no Senhor, porque toda a tua obra é boa, perfeita e agradável.